Chegou mais gente aí. Ninguém encontrou a sacola bege com renda e zíper? A dona da bolsa tá por aqui? É chato se procurar pelo... Ana Paula Sanocione? Sanocian. Tem uma Ana Paula Sanocian? Achou. Élvia. Cadê a Élvia? Oh, tá ali.
som. Que horas vai cantar o Cadu? Não sei. Canta agora, tão bonita. Não, ela pediu para o momento. Boa tarde, gente. Vamos começar com louvor. Ah, tá. Eu sei que foi muito corrido esse almoço. Eu espero que vocês não tenham indigestão. Vai dar tudo certo. E aí depois vocês têm um coffee break às 3h30, tá bom? E aí vocês vão tomar um cafezinho, tá? Então, por enquanto, a gente vai começar louvando ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós. Foi bom de manhã? Então tá bom. Deus abençoe vocês. Vamos lá. Amém. Vamos louvar. Eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ah, quão lindo esse nome é! Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Amor que venceste, o céu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus.
tudo é. Poderoso esse nome é. Poderoso, poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Louve o Senhor com as suas palmas, adore a Ele, que é poderoso. Podem sentar, irmãs. Poderoso esse nome é, né? De nos transformar. Só o nome dele. Só de falar o nome dele, já tristeza vai embora. Ai, ai. Vocês estão felizes? Amém. Estão descobrindo sua identidade? Ai, ai. Bom, hoje à tarde tem muito mais. Se você não comeu muito bem na hora do almoço, não se preocupe, porque Deus tem um banquete para vocês hoje, aqui espiritual, tá bom? Todo mundo comeu meio correndo, ainda bem que eu trouxe um sanduíche. Então, desculpa essa correria, tá, gente? Mas, enfim, agora nós vamos ouvir o testemunho de uma das borboletas brasileiras. Vem cá, Elvia. A Elvia é uma amiga de uma amiga, eu não a conhecia. E aí essa amiga, ela é de Belo Horizonte, ela é da Igreja da Lagoinha. E ela quis fazer porque ela estava precisando de transformação. Ela falou, eu preciso disso, mas ela ficou um pouco de medo no começo. Então, ela vai dar um testemunho agora, mas é uma das pessoas que mais impactou também a vida dela, e o testemunho dela é uma bênção na minha vida. Tá bom, querida? Boa tarde. Vocês receberam esse folheto, tá? Eu vou falar tudo bem rapidinho. E tem uma página, vira, que tem os testemunhos. Você viu que tem testemunhos? E o segundo testemunho, que está escrito HB, é Elvia Brito, sou eu. Eu sou a Elvia Brito, amada pelo Senhor. Eu moro em Belo Horizonte, né? Eu fui criada num lar cristão, meu pai pastor, sempre trabalhei, desde que comecei a dar aula em escola dominical com 13 anos, sempre envolvida na igreja, eu e meu esposo, ele foi para a Lagoinha, quando a Lagoinha era numa garagem, né? Ele tinha 3 anos e meio, hoje tem 61, só para ele dar uma ideia. Eu fui para a Lagoinha, eu tinha 12 anos, sempre estava envolvida nessa área de liderança, nessa área de aprendizagem, mas eu sofri um baque muito grande no meu casamento. E eu descobri, depois de 36 anos, que meu marido tinha uma vida paralela. Eu sou avó, tenho 2 netos, 2 filhos casados, e essa nossa amiga em comum, que conhecia a minha história, falou, tem um negócio de borboleta, que eu não sei bem como é que é, uma amiga que eu tenho, e ela falou uma coisa muito engraçada, ela falou, é assim, mulheres que passaram por sofrimento e foram aprovadas. Foi um negócio assim. Eu falei, então não é comigo mesmo isso. Eu não estou achando que eu fui aprovada em nada, eu fui aprovada. Foi coisa horrível, coisa terrível, não vou contar o testemunho aqui. E quando ela me convidou, eu fiquei assim, todo mundo lá em casa, a coisa tinha estourado. Sabe o que é uma liderança? Assim, gente, como que isso vai... Ia sair na mídia quase, eu achava. Na mídia gospel, nossa, lá, ia sair. Né? E eu estava um bagaço. E eu trabalho na área de educação cristã. Quem conhece a AEP, Abordagem Educacional por Princípios, há 32 anos eu trabalho com a ECEP, né, que hoje tem um escritório aqui. Trabalhei com a Cida Matar, Ana Beatriz, Roberto Rinaldi, trabalho até hoje voluntariamente, já me aposentei de escola. E aquilo me destroçou. Sabe, meu coração ficou totalmente quebrado. Eu conhecia meu esposo desde que eu tinha 10 anos de idade.
A gente não namorava, mas eu já o conhecia. Eu achava ele velho, porque ele tinha 15, eu tinha 10, e ele estudava no colégio militar, então eu achava que ele era mais velho ainda, que ele era polícia, alguma coisa assim, eu era uma criança. E então foi uma vida toda, a minha vida toda foi com esse homem que eu não conhecia depois. E quando a Ana Beatriz falou, eu vem para São Paulo, falei lá em casa, ó, eu vou para um negócio lá em São Paulo, meus filhos, meu marido, tudo. Você não conhece a casa que você vai, você não conhece. Ah, não sei, eu confio na Ana Beatriz. Ana Beatriz falou que vai ser bom. Eu vou dormir na casa da Dorcas. A Dorcas está aqui? Não. Fiz uma imersão com a Dorcas, Simone estava lá. Tem mais de alguém que estava lá nessa turma? Entrei lá. Olha, e a minha vida, o que está escrito aqui, ó. O treinamento no curso de borboletas foi um divisor de águas na minha vida. Percebi que estava voando baixo. De certa maneira, eu me sentia uma borboleta. Eu já tinha tido grandes experiências de intimidade com Deus. Outras feridas já haviam. Eu perdi minha mãe muito nova, essa ferida já era curada, né? Eu criei minhas 2 irmãs. Tem 21 dias que a minha irmã faleceu, uma das que eu criei. A que faleceu com 47 anos. E agora eu estou com a filha dela de 13 anos, a mesma história. Eu fui surpreendida com este treinamento que tocou meu coração em todas as áreas da vida de uma mulher, mesmo com mulheres líderes e experientes. E eu tinha contato com mulheres líderes e experientes. A minha pastora daqui, é a pastora lá da Lagoinha, a pastora Fátima Miranda, com o ministério Chá com Deus, que existe há 22 anos, e eu estourada. Mas uma coisa, Deus falou, eu vou contar. E comecei a dar o testemunho, e o testemunho do que tinha acontecido com a minha vida. Eu não queria que Satanás usasse isso como fofoca. Então, sabe qual é uma técnica que eu creio que foi o Espírito Santo que deu? Conta para as pessoas mais próximas suas. Que quando alguém vier falar, não, a Elva já me contou. Não precisa espalhar. E eu fiz essa técnica, deu muito certo. Já tive 3 retornos, assim, olha, fulano de tal veio falar, eu falei aquilo que você falou, não, a Elva já me contou. Estraçalha a pessoa, né? E olha, e quando eu conheci a questão do perdão, eu já estava num processo de meses. Nesses meses de conviver, para os meus filhos foi a maior decepção. Tá? Eu nunca tinha contado para os meus filhos nada, que eu já sabia de algumas traições no início do casamento, mas eu nunca havia contado. E eu dou graças a Deus de não ter contado, nem na infância, nem na adolescência. Eles souberam na vida adulta. Mas para eles foi um coração quebrado. Aí meu coração ficou mais quebrado pelo coração deles. E eu passei por esse processo de perdão, mas no programa Borboletas, eu descobri um outro tipo de perdão, que nunca ninguém tinha me ensinado. Está escrito na Bíblia com todas as letras. O dia que a Marli falou isso, o perdão que Jesus falou lá na cruz. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu falei, eu tenho que falar com o Heron. Heron, eu te perdoo, porque você não sabia o que estava fazendo. Sem vergonha, sabia, sim. Voltava em mim, não. Gente, se uma pessoa soubesse como que Satanás está fazendo. Imagina, você já viu agora os homens matando as mulheres, as câmeras mostrando tudo, e os homens matando, jogando pela janela, fazendo isso? Você já viu que engano? O meu filho, quando está assistindo essa televisão perto de mim, ele fala, agora a mamãe vai falar, olha lá o Satanás, olha lá o Satanás. Outro dia uma mulher matou a mulher dentro do elevador, jogou ela como ela tivesse sido suicidada, como ela tivesse suicidado, tudo sendo filmado. E depois foi no enterro, contou a história. Olha o engano. Ele não sabia o que fazer. E agora, me deu aquela coisa, eu também sou tão pecadora. Quantas vezes, Senhor, me perdoa, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia o que eu estava perdendo.
Isso transformou a minha vida. Mas demorou, não consegui. Demorou, eu cheguei em casa, eu quero ser o Espírito Santo, eu preciso. Eu ficava no chão só assim, Jesus, 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 não tinha como orar mais. O negócio era bravo, era coisa escandalosa, assim. E então, e o Senhor me impeliu, além de ser um instrumento para a minha vida, o curso, eu comecei, como eu vou treinar essas mulheres? Eu vivia no meu grupo do Chá com Deus, né? Quem que eu vou chamar? Como que eu vou começar a treinar? E eu queria contar essas coisas. Eu comecei, uma vez por mês, eu que dou palavra de ensino, e eu comecei a dar palestras gerais, assim, sobre alguns pontos do curso. Mas eu queria formar um grupo. E a pastora já era uma do grupo, mas 7 pessoas que eu queria. Convidei 7 mulheres do grupo, que eu vejo, são líderes, essas estão preparadas, vai ser top esse grupo. Ninguém aceitou. Gente, mas ninguém, todo mundo deu uma desculpa. Eu falo assim, essa é líder, essa já é pastora, essa aqui já é isso. Bom, vai ser demais o nosso grupo. Junto com a pastora Fábio, o negócio vai explodir. Ninguém aceitou. Aí olha o que aconteceu. O Senhor me lembrou daquilo que Jesus contou, que um homem chamou várias pessoas para um banquete. E as pessoas não aceitaram. Ele falou para os servos dele, vai lá, chama quem está na rua, chama quem ninguém está ligando, chama os que estão nas valas. Aí eu comecei a lembrar as irmãs, uma que tinha recém ficado viúva, outra que eu nem conhecia a história dela. E eu convidei 6 mulheres, 6 aceitaram. As improváveis, uma que falava demais, meu Deus, essa aí vai acabar com o grupo. Aceitou, eu quero, recém-viúva, recém-ficado viúva, ficou toda animada. Aí faltava uma. Foi a primeira vez que eu fiz uma prova igual a de Gideão. Eu cheguei, falei assim, Senhor, falta uma para o grupo. Já tinha marcado o dia de começar. Falei, Deus, antes de sair de casa, a mulher que chegar lá no chá, todo terça-feira às 15 horas, a mulher que chegar hoje lá com uma blusa de borboleta, vai ser a 7ª desse grupo, que seria de 8. Gente, olha, na hora que eu chego lá, tinha uma mulher, eu estava procurando uma borboletinha, com a blusa, que era enorme, com uma borboleta. Toda vez que ela usa agora a blusa, eu fico apaixonada. Aí eu ia falar lá na frente quem seriam as pessoas. Eu fui antes, Sandra, olha aqui, você aceita ir lá no grupo, tal, não podia explicar muita coisa para ele, não. Eu pedi para Deus que quem viesse com a blusa de borboleta ia. Ela falou, Élvia, você acredita que eu estava na porta, voltei e troquei por essa blusa? E é uma borboleta mesmo. E ela, olha o testemunho. E ela, gente, eu não sabia que ela tinha um chamado missionário, que ela já tinha ido até para outro país. Hoje ela está trabalhando resgatando pessoas que moram na rua. Em um ano. E agora nós vamos ter, dia 14, 15 e 16, o primeiro encontro lá em Belo Horizonte com 30 mulheres para fazer o primeiro módulo. Tá? E é assim que Deus faz, viu? Deus trabalha com os improváveis, né? Ninguém dá valor para a gente, Deus vê o coração. É isso aí, eu passei por isso também. Então, gente, nós vamos dar continuidade agora. E eu vou, agora à tarde vai ter um novo intérprete aqui para revezar comigo, o pastor Samuel, que é um dos meus melhores amigos, e vai passar para a Lisa agora. Você pode colocar depois aquele... Mas não ainda, tá? What a great testimony. I'm very happy to be standing up here with Samuel. Eu sou muito feliz de estar aqui em cima com Samuel.
as we said this morning, that the best way for men and women to glorify God is when they work well together. Como nós dissemos essa manhã, a melhor maneira que homens e mulheres podem glorificar a Deus é quando eles trabalham bem juntos. So we only met 5 minutes ago. Então nós acabamos de nos encontrar há 5 minutos atrás. And we're both trusting the Holy Spirit to bring the same message to you. E nós dois estamos confiando que o Espírito Santo vai trazer a mesma mensagem para vocês. So, welcome, brother. And thank you for your courage to come among all these women. Obrigado pela sua coragem de vir aqui na frente de um monte de mulher. So, Elvia's testimony really captures the heart and the spirit of the ministry of Love Unveiled. E o testemunho que a Bia deu, realmente ele capta o coração e o espírito do ministério Amor Revelado. I think it's the spirit of Jesus. Esse é o espírito de Jesus, He heals the brokenhearted. que cura os corações And he quebrantados sets the captives free. e que liberta os cativos. But he doesn't stop there. Mas ele não para lá. I want us to go back to Isaiah 61. E eu quero voltar em Isaías 61, We read this morning. que nós lemos hoje de manhã. And perhaps as Samuel reads this again, I want him to read from 1 to 3 to begin with. E talvez, à medida que o Samuel vai estar lendo de novo do versículo 1 a 3 para começarmos, As he reads through each line, e enquanto ele vai lendo cada versículo, which line represents your testimony? qual é o versículo que representa o seu testemunho? What has God done in your life? O que Deus tem feito na sua vida? And if you have come today and you've never experienced a relationship with Jesus, when we talk about Jesus coming to live in our heart, E se você está aqui hoje e você nunca experimentou um relacionamento com Jesus Cristo, como nós temos falado, de Jesus vindo e morar no seu coração, that good news, the first line, is for you. a boa notícia da primeira frase é para você. He's come to bring good news. E ele veio para trazer boas notícias, That we no longer need to stay under Satan's power, para que nós não precisemos mais estar debaixo do poder de Satanás, separated by our own sin separados pelos nossos próprios pecados and rebellion. e rebeldia, Because Jesus took off his reputation. porque Jesus Cristo abriu mão da sua reputação. The Son of God O Filho de Deus came down to earth desceu para o mundo to tell us about his kingdom, para nos falar sobre o seu reino, to tell us about a different kingdom, para nos falar sobre um reino diferente, a kingdom where we were loved, um reino onde nós somos amados, a kingdom where we forgive our enemies, um reino onde nós perdoamos os nossos a inimigos, kingdom where the broken can be healed, um reino onde os quebrantados podem ser curados. and those in prison, the doors will open. E para aqueles que estão na prisão, as portas se abrem. And if your life is in ashes, God can turn it into something beautiful. E se a sua vida está em cinzas, Deus pode transformar em algo lindo. All of that promise comes because Jesus came to earth to tell us about it. Todas essas promessas vieram porque quando Jesus Cristo veio ao mundo, Ele veio torná-las possíveis a We nós. read in Luke chapter 4 that Jesus said he came to fulfill that promise. Nós vemos em Lucas capítulo 4, a Bíblia nos dizendo que Jesus veio cumprir essa promessa. And he fulfilled it when he went to the cross. E Ele cumpriu quando Ele foi para a cruz. He not only lived it out and healed people and set people free while he was on earth, but he went to the cross to break the power of Satan in our lives. Ele não apenas viveu aqui na terra, curando pessoas, ensinando pessoas e cuidando das pessoas enquanto Ele estava aqui, mas Ele também foi para a cruz para nos libertar do poder de Satanás. We don't have to live under the bondage of sin anymore. Nós não temos mais que viver debaixo da prisão do pecado mais. In Romans chapter 8, Em Romanos 8, verse 2, versículo 2, Paul writes, o apóstolo Paulo the escreve: the law of the Spirit of Jesus Christ a lei do Espírito de Jesus Cristo has set me free me libertou from the law of sin and death. da lei do pecado e da morte. You see, there's our sin, Então, veja, tem o nosso pecado, our willful sin, o nosso pecado que a gente faz por vontade própria, and there's a sin of self-righteousness, e tem aquele pecado também de autojustiça, justiça própria. where we think our own works will save us. Quando nós achamos que as nossas obras vão nos salvar, It's just as much a sin. e isso também é pecado do mesmo jeito. The Pharisees were the people that Jesus got most angry with, E os fariseus, um do grupo de pessoas com quem Jesus Cristo ficou mais bravo, because they were not desperate.
Ele ficou bravo com eles porque eles não ficaram desesperados. They were not needy. Eles não tinham necessidades. They did not see their captivity. Eles não percebiam o cativeiro. In fact, if you read in the book of John, E quando nós lemos no livro de João, chapter 8, capítulo 8, Jesus says to these so-called believers, e Jesus Cristo falou para aqueles que assim se chamavam crentes, he says that you're in bondage. e ele falou, olha, vocês estão presos, vocês são escravos. You don't know the truth. Vocês não sabem a verdade. They said, we've never been in bondage. Mas a gente nunca foi escravo. They were in bondage right then. E ele estava naquele momento em escravidão. They were under the Romans in bondage. Ele estava debaixo do domínio do Império Romano. They were in bondage for 400 years in Israel. Eles estavam 14 anos, eles tinham ficado escravos em Israel. I'm sorry, 400 in anos. Egypt. Eles tinham ficado escravos no Egito por 400 anos. God had to deliver them. E Deus teve que libertar eles. And they continued to live in captivity. E eles continuaram vivendo em cativeiro. They couldn't deliver themselves E eles não conseguiam se livrar from their pride do orgulho and their sin. e do pecado. They lived by the law. Eles viviam pela lei. They went to church. Eles iam para a They igreja. read the Torah. Eles liam a Torá. They practiced 600 or 700 laws. Eles praticavam cerca de 600 a 700 leis. And they thought that they were perfect. E eles achavam que eles eram perfeitos. They were the only ones that were acceptable to God. E eles eram os únicos aceitáveis a Deus. And Jesus said, you don't even know that you're in E bondage. Jesus disse, vocês nem percebem que vocês são escravos. Religious pride, O orgulho religioso, religious spirit o espírito is religioso, the worst spirit é o pior espírito to keep us from the presence of God. que nos impede de chegar na To presença de keep us from Deus. experiencing intimacy with God. Que não nos permite ter intimidade com Deus. That's why brokenness is a wonderful thing. E por isso que o quebrantamento é algo tão maravilhoso. I understand what my friend Elvia shared, Eu entendo que a minha amiga Elvira compartilhou. and I'm not suggesting the first women that she invited were full of religious spirit. E eu não estou dizendo que as primeiras mulheres que ela convidou eram mulheres cheias do espírito religioso. But it's certainly been my experience in church-wide Christianity Mas tem sido a minha experiência na igreja amplamente cristã that there are many women that walk by this and say, oh, we're not broken, we don't need this, Que- we're okay. que há muitas mulheres que estão andando e estão dizendo, a gente não está com problema, a gente não precisa disso, está tudo bem. We're busy. Nós estamos ocupados. We're doing all the good work. A gente está fazendo muita boa We're obra. serving in the church. Nós estamos servindo na In igreja. fact, we're so busy we have no time to spend time with Jesus. E eu estou muito ocupada e eu não tenho tempo para passar tempo com Jesus. We've lost connection. Nós perdemos a conexão. You know why? Sabe por quê? Because we made our purpose our identity. Porque nós transformamos o propósito em nossa identidade. We make what we do our identity. Nós transformamos o que nós fazemos na nossa identidade. It makes us feel good. E isso nos faz sentir bem. It feeds our flesh. Isso alimenta a nossa carne. It pleases other people. Isso alegra as outras pessoas. Gives us position. Nos dá posição. Makes us feel secure. Nos faz nos sentir seguras. And it's straight from the pit of hell. E isso vem direto do fundo do inferno. It's Satan's plan to keep us from the intimacy of God. Porque o plano de Satanás é nos impedir de ter intimidade com Deus. Being broken-hearted is good. What? Being a broken-hearted person is good. Ter o coração quebrantado é bom. Nothing to be ashamed of. Não tem nenhuma vergonha nisso. It opens up your heart Porque isso abre o seu coração to allow God to come in. para permitir que Deus venha. And maybe the first brokenness E talvez o primeiro quebrantamento is when we have to understand I need a savior. é quando eu preciso entender que eu preciso de um Salvador. I can do nothing to save myself. Eu não posso fazer nada para me salvar. And sometimes we get to that step, Às vezes nós temos que tomar esse passo. but then our flesh picks itself up. Mas depois a nossa carne volta e toma And we controle. get plugged into a church Nós entramos na igreja or into a ministry, ou no ministério and off we go again running. e lá está a gente de novo correndo. Está cheio de trabalho. And we've never learned to be a true disciple of Jesus. E a gente nunca gosta de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Mary and Martha, Maria e Marta or a lovely two women that Jesus loved. eram duas mulheres amáveis, que Jesus amava. Martha invited Jesus into her house. E a Marta convidou Jesus na vida She delas. welcomed him. Ela recebeu ele.
But then she got busy. Mas aí ela ficou ocupada. Mary A Maria, must have understood that Jesus had something that she needed. ela entendeu que Jesus tinha algo que ela precisava. And she sat at his feet. E ela sentou aos pés dele. And she listened. E ela ouviu. And Martha said, "Why are you not getting her to help us, Jesus?" E a Marta está dizendo, Jesus, por que que o senhor não está falando para ela vir ajudar? He said, "Oh, Martha, you let many things trouble you. Ah, Marta, você está deixando muitas coisas te deixar preocupada. You're running around. Você está correndo de um lado para o You're outro. busy. Você está ocupada. You're doing good works. Você está fazendo boas obras. You're trying to serve me. Você está tentando me You servir. invited me into the house." Você me convidou para casa. But Mary is listening to my words. Mas é a Maria que está ouvindo as minhas palavras. That's the better part. E essa é a melhor parte. That's the good part. Essa é a parte boa. Why? Por quê? Because Jesus has words of life. Porque Jesus tem palavras de vida. He said, "My words, they are spirit and they are life." E ele disse, as minhas palavras são espírito e são vida. If Jesus, the Son of God, has the words of life, would I not need to sit and listen to him Se before Jesus I go Cri- out busy? Se Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem as palavras de espírito e vida, eu não preciso sentar aos pés dele e ouvir antes de eu sair tentando servi-lo? He has words not only for eternal life, but for abundant life. Ele tem palavras não apenas para a vida eterna, mas para uma vida abundante. That's why brokenness is good. E é por isso que o quebrantamento é bom. Because when he takes away your job, Porque quando ele tira o seu and he trabalho, takes away your ministry, e ele tira o seu ministério, maybe he takes away your family, talvez ele tire a sua família, maybe he takes away your health, talvez ele tire a sua and saúde. it seems as if it's the biggest disaster in your life. E isso parece às vezes que é o maior desastre da sua vida. Maybe he's trying to get our attention. Talvez ele está tentando chamar a sua atenção. Did God arrange that to happen? Por- Did God make that happen, that Para disaster? que Deus fazer com que isso aconteça, Or did he just allow the enemy? ele fez isso, ou talvez ele permitiu apenas que o inimigo And he used the enemy fizesse. E ele usou o inimigo to bring us back to him. para nos trazer de volta para ele. Because he loves us. Porque ele nos ama. Not because he wants to destroy Não é us, porque ele quer nos destruir, or accuse us, ou nos acusar, or condemn us, ou nos condenar, but because he has desperate love for us. mas porque ele tem um amor desesperado por He nós. says, "I have words that will give you life Ele diz, eu tenho as palavras que vão te dar vida, and freedom e and liberdade, abundance. e abundância. And if you don't know me, come to me now. E se você não me conhece, vem para mim And agora. let me come and live in you. E eu virei morar em você. And I will make my home with you. E eu farei lar com você. And from now on, I want you to listen to my voice. E de agora em diante eu quero que você escute a minha voz. Listen to my Holy Spirit who will live in you. Ouça o meu espírito que vai morar em você. And then you'll know when to say yes E então você vai saber quando dizer and when sim to say no. e quando dizer não. Because God does have a purpose for Porque us. Deus tem um propósito. It might not be what we think. Ele pode ser, pode não ser o que a gente pense. Human beings are very clever. Os seres humanos são muito espertos. We can do a lot. Nós podemos fazer muitas We coisas. can do brain surgeries. Nós podemos fazer cirurgias do cérebro. We can make machines that go into space. Pode criar máquinas que vão para o espaço. God has made us in a brilliant way. Deus nos fez de uma forma brilhante. So I can do a lot without the Holy Spirit. Então, eu consigo fazer muitas coisas sem a ajuda do Espírito Santo. He's given us creative minds. Ele nos deu mente criativa, He's given us a free will to ele make nos deu decisions. livre-arbítrio para tomar decisões. And we've done a lot, E a gente já fez muitas coisas, even as the church. mesmo como igreja. And so much of it we've done in our own strength. Tem muitas coisas que a gente faz na igreja pelas nossas próprias forças. Imagine what we could do if every one of us surrendered to listening to Jesus' words and allowed His Spirit to fill us and Agora- His power to Agora take us. imagine o que nós poderíamos fazer se cada um aqui pudesse se submeter a Deus e permitir que a sua palavra, o seu espírito e o seu poder operasse através de nós. That's why He's left us on the earth, E é por isso que ele nos deixou na to terra, become vessels of His Holy Spirit. para nos tornarmos vasos do seu Espírito Santo. Paul said that with Him living
in us, we will do greater things than we could ever imagine. E o Paulo diz que por meio daquele que vive em nós faremos coisas maiores do que podemos imaginar, According to his power in us. de acordo com o poder dele em And nós. where does it start? E onde começa? Through brokenness. Através de quebrantamento. So Isaiah 61. Então, Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O ano aceitável do Senhor e o dia do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém. This prophecy is what I like to call a divine exchange. Essa profecia que eu gosto de chamar de uma troca divina. It's changing something bad for something good. É trocar algo mal por algo bom. But Jesus didn't just come to earth to take us from being bad to good. Mas Jesus Cristo não veio para a Terra simplesmente para nos transformar de ser maus por bons. Jesus came to bring us from death to life. Jesus Cristo veio para nos tirar da morte e nos trazer para a vida. And from slavery to freedom. Da escravidão para a liberdade. And for those who experience that, E para aqueles que experimentam isso, there is healing. a cura, There's freedom. a liberdade, There's joy when you go through mourning. a alegria quando você passa pelo luto. And when your life goes like mine and burns up when there's nothing left of it. E quando a sua vida vai, como a minha, ela fica, onde a gente entra num esgotamento e não sobra nada. He brings something beautiful out of it. Mas ele traz algo belo disso. He brings the fragrance of Jesus. Ele traz a liberdade de Jesus. And if you're in depression, E se você está em depressão, he says he'll give you a spirit of joy. ele vai te dar o espírito de alegria. He will lift the spirit of heaviness. E ele vai tirar e vai erguer aquele espírito Off your pesado. shoulders. E ele vai tirar o peso dos seus Because that's ombros. the enemy trying to keep you under. Porque esse é o inimigo tentando te deixar para baixo. God's come to make you over. Mas Jesus Cristo vai te fazer superar He isso. says you don't have to walk under that anymore. Você não precisa mais caminhar debaixo I came disso. to set you free. Eu vim para te libertar. You see, the enemy wants to keep us brokenhearted, O inimigo quer nos manter quebrantados, o nosso coração pesado, captives and prisoners, cativos e prisioneiros, mourning, em luto, depressed, deprimidos, struggling. sofrendo. Yes, I believe in Jesus. E eu acredito em Jesus. But life is so hard being Mas a a vida Christian. está tão difícil Nothing's ever going right for me. e nada dá certo para You mim. don't know what I've been through, Liz. Você não sabe pelo que eu passei na minha vida. I don't. Eu não. But I know there's nothing you're going through that Jesus cannot touch. Sei que não há nada pelo qual você esteja passando que Jesus não possa tocar. He wants to touch some of you right here today. E Ele quer te tocar aqui mesmo He hoje. wants to give you hope. Ele quer te dar esperança. He said, I allowed it for a season, but I didn't do it to leave you there. Eu te permiti entrar nessa estação na sua vida, mas eu não te criei para permanecer lá para sempre. I have a purpose in your pain. Eu tenho um propósito para a sua dor. And if we go to chapter 61, verse 4, E se você for no versículo 4 do capítulo 61, now we see the purpose. vamos ver o propósito. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os diante destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Amen. Amém. The first 3 verses of Isaiah 61 Os primeiros 3 versículos de Isaías 61 is a transformation process. é um processo de transformação. It's God delivering us from the image that Satan gave us. É Deus nos libertando daquela imagem que Satanás nos dá.
And he does not want us to open our mouths to praise and glorify God. E Ele não quer que a gente abra as nossas bocas para louvar e glorificar a Deus. And that's what he's trying to do when we're going through pain. E é isso que Ele está tentando fazer quando a gente passa pela dor. Why don't you just curse God and die? Por que a gente simplesmente não amaldiçoa Deus e morre? Job's wife. Como a mulher de Jó falou para ele. Where is God when you need him? Onde está Deus quando você precisa dele? Sister, if you're going through a time where you can't hear God in your pain, A minha irmã, se você está passando por um momento em que você não consegue ouvir a Deus por causa da sua dor, he hasn't left. Ele não foi embora. He just wants to open your eyes more in the Ele só dark. quer abrir os seus olhos para que você possa ver. He's trying to teach us Ele está tentando nos ensinar how to live by faith and Com- not by sight, como viver pela fé e não pela vista, and not by feelings. e não pelos sentimentos. And in Matthew, the book of Matthew, Jesus said, "What you hear in the dark, E no livro de Mateus, Jesus disse que o que você escuta no escuro shout from the mountaintop." vai ressoar do topo das From the montanhas, rooftop, actually. do Sorry. topo dos telhados, na verdade. So during the dark seasons, Então, nas estações de listen trevas, to what God is saying. escute o que Deus está dizendo. God has something to speak to us. Deus tem algo para falar para nós. And one day he'll open the door, Um dia Ele vai abrir and a he'll bring porta us out, e vai nos tirar. and you'll come out with a testimony. E você vai sair com testemunho. That's the purpose of the pain. Esse é o propósito da dor. That's verse 4. É para isso que ele It existe. says, they shall rebuild. E a Bíblia diz, e edificarão. Who's they? Quem são esses que edificarão? Everybody in verses 1 to 3. Todos aqueles do versículo 1 ao 3. Everybody who experienced healing, Todos que experimentaram cura, experiencing freedom, liberdade, joy in mourning. alegria no meio do luto. Everyone that the Lord touches in our brokenness. Todos aqueles que foram tocados pelo Senhor no meio do seu quebrantamento. And he restores joy. E Ele restaura a alegria. And what Satan tried to destroy, E o que Satanás tentou destruir, God raises up. Deus vai erguer. And he makes you stronger than you would ever have been. E Ele vai te fazer mais forte do que você jamais foi. And he opens your mouth. E Ele vai abrir a sua boca. And instead of speaking the songs of the world E então você vai começar a falar para as pessoas do and mundo complaining que estão reclamando, and being just like everybody else, que estão sendo igual a todo mundo. he opens our mouths to give glory to God. Ele abre a nossa boca para dar glórias a Deus. Hallelujah. Aleluia. Because we experienced his power Porque quando experimentamos o seu poder to deliver us, para nos libertar, we experienced his love nós experimentamos o seu amor in a way we didn't know was true. de uma maneira que a gente não sabia que era real. Job could say, Jó pôde dizer, I had heard of him with the ear, eu já tinha ouvido com os meus ouvidos, but now I've seen him. mas agora eu vejo. Now I've seen him. Agora eu vejo. Because my eyes were open. Porque os meus olhos se abriram. After I sat for 2 months in my home, Depois que eu fiquei 2 meses na minha casa, and Jesus was saying, are you okay being Liz? e Jesus estava dizendo, você aceita estar assim? I was answering that question, who am I? Eu estava respondendo aquela pergunta, quem sou eu? I had stopped asking, what am I supposed to do? Eu tinha parado de perguntar o que era para eu fazer. It didn't matter anymore. Ele não respondia mais. I was just happy to be with Jesus. Eu só estava feliz de estar com Jesus. But that's when he started to say to me, E foi aí quando ele começou a falar para mim, feed my sheep, alimente as minhas feed ovelhas. my lambs. Alimente as minhas ovelhas. Me, Lord? Eu, Senhor? How? Como? I have nothing. Eu não tenho nada. I have no ministry, Eu não faço no ministério. job, Eu não tenho trabalho, no money. nem dinheiro. I'm going nowhere. Eu não estou indo para lugar nenhum. How does that change? E como é que isso muda? Where are the disciples? Onde estão os discípulos? What can I tell them? O que eu posso falar para eles? You see, I started out 14 years ago saying, I can reach the world for Jesus. E eu comecei com 14 anos dizendo, eu posso pregar a palavra para And Jesus. now I was saying, I don't want vision. Mas agora eu estou dizendo, eu não quero uma visão. I don't want any heroic mission. Eu não quero nenhuma missão heróica. I'm okay just being Liz. Eu estou ok sendo apenas a Liz. I don't need anything else Eu não except preciso Jesus. mais nada além de Jesus. And that's when he says, E foi aí que ele disse, now you're ready. agora você está pronta. Now follow me. Agora vem e me segue. Wow. Uau. I was 45.
eu fui fortalecida. I said I would follow him at 9 years old. Eu tinha recebido Jesus 14 anos, agora com 45 anos, eu It estava took me ouvindo almost ele. 40 years Me to levou learn quase 40 anos to know my identity and purpose. para eu conhecer minha identidade em Cristo e propósito. And one day, E um dia, I got a phone call eu recebi uma ligação. about 1 week after the conversations with Jesus I was going through. Depois de uma semana de ter essas conversas com Jesus, And it was a friend of mine at the Jesus film. um amigo meu, no filme de Jesus, She said, Liz, we're going to New York to the United Nations. uma amiga minha, ela disse, olha, a Liz, a gente está indo para Nova York, nas Nações Unidas. And we're going to show the film, the Magdalena film. E nós vamos mostrar o filme sobre Madalena. And we're showing it to all the United Nations ambassadors. E eu vou mostrar para todos os embaixadores das Nações Unidas. And we need you to come and help us. E a gente precisa que você venha ajudar. 1 week later, Uma semana mais tarde, on International Women's Day, no Dia Internacional das Mulheres, I was at the United Nations eu estava nas Nações Unidas with a team com um time who were showing a movie about how Jesus values women. que mostrando um filme sobre como Jesus Cristo restaurava as mulheres. To 186 United Nations ambassadors. Para 186 embaixatrizes das Nações Unidas. Only God. Só Deus. That wasn't my strategy. Essa foi a minha It estratégia. wasn't my plan. Não foi minha estratégia, não foi meu All plano. my plans had failed. Todos os meus planos tinham falhado. But when God moves, Mas quando Deus move, nothing can stop him. nada pode parar ele. These miracles in this book, Esses milagres, the God who has the power to do the miracles in this book, que o Deus que tinha poderes para fazer milagres neste livro, he didn't change. e não mudou. The Holy Spirit didn't disappear after Pentecost. O Espírito Santo não desapareceu depois do Pentecoste. He's still here to empower his church. E ele ainda está aqui para dar poder à igreja. He's still here to do miracles. E ele ainda está aqui para fazer os milagres. The more brokenness, the more power. Quanto mais quebrantamento, mais poder. Just as John the Baptist said, E João Batista disse less of me, more of him. que eu diminua e que ele cresça. I don't want it to be about me. Eu não quero que vocês escutem sobre mim. I want it to be about Jesus. Eu quero que seja tudo sobre Jesus. Because I got nothing for you Porque eu não tenho nada para vocês. except what he gives me. Só que ele me deu. At the United Nations, I Nas- met a lady from India. Nas Nações Unidas eu conheci uma mulher da Índia. And she came up to me and she was crying. E ela veio para mim, ela estava chorando. And she said, when are you bringing this movie to India? The women of India desperately need this movie. E ela disse, por que vocês não trazem esse filme para a Índia? As mulheres estão desesperadas, precisam de ver assistir esse filme. I turned away. E eu fui embora. I'm not going to India, Lord. Eu não vou para a Índia, Senhor. I'd been to India before. Eu já fui para a Índia. And I did not want to go back to India. E eu não quero voltar para a Índia nunca. And then he reminded me of the Indian girl E aí ele me lembrou da garota indiana. whose testimony had introduced me to him. Que My testimony was about meeting an Indian girl. que o meu testemunho tinha falado a ela. Remember when I was 9 years old? Lembra quando eu tinha 9 anos? The Indian girl that followed Jesus A garota indiana que seguiu Jesus and had to leave her family. teve que viver uma família. I owed my life to the Indian women. E eu dei minha vida para as mulheres da Índia. I was like, okay, Lord, Eu falei, tá bom, Deus. but it's going to be hard. Mas vai ser difícil. He said, we're not going to India yet. Mas você não vai para a Índia ainda. At that United Nations meeting, Naquela reunião das I Nações was Unidas, invited to go to Nigeria eu fui chamado para ir para Nigéria. for the first international premiere of the movie. Para a primeira apresentação internacional do filme. I just met a friend from Nigeria. E eu today. acabei de conhecer uma amiga da Nigéria. I was very excited that she Eu, was here. eu fiquei muito feliz de estar aqui. We showed that movie all over Nigeria. E nós mostramos o filme em toda a Nigéria. And every time we showed it, E todas as vezes que a gente apresentou o women filme, came pouring to the front, as mulheres vieram chorando na frente. weeping. Elas estavam se derramando em lágrimas. My heart was so broken. E o meu coração ficou tão quebrantado. Not with my own pain, Não com minha própria dor, but with their pain. mas com a dor delas. Why? Por quê? Because now I understood what it was like to have a broken heart. Porque agora eu sabia o que significava ter um coração Now quebrantado. I didn't judge them. Agora eu não julgava There was elas. a time I would have condemned and judged. Havia uma época em que eu condenaria e julgaria. Now I had Jesus' compassion.
Mas agora eu tinha compaixão de Jesus. And as these women lined up at the front for prayer, Enquanto essas mulheres estavam ali no chão, derramadas em oração, I asked the director's wife, e eu pedi para a esposa do diretor, how are you going to follow up with these women? como é que nós vamos acompanhar essas mulheres? She said, we don't have follow-up. Ah, a gente não tem nenhum tipo de acompanhamento. I said, you don't have anything? to Você não give tem them? nada? One movie's not enough. Um filme não é suficiente. It's taken me 14 years to experience Me levou healing. 14 anos para experimentar isso. And we just think one movie in 2 hours, that's going to do E a it. gente acha que um filme de 2 horas vai resolver o problema? We think we can invite women to an event and this day today is enough. A gente acha que a gente pode trazer essas mulheres para um evento e esse dia hoje pronto? You see, that's the thinking of the world. E é isso que o mundo pensa. Get as many as we can. Vamos pegar o máximo que a gente Share puder. the gospel. Vamos falar o evangelho. Let's get evangelism going. Vamos fazer o evangelismo. And then send them back out Então manda elas de volta. to get ravaged by Satan even more. Para que elas possam ser ainda mais atacadas pelo Satanás. Because nobody's teaching the little new children how to grow. Porque ninguém está ensinando essas crianças como crescerem. That's what we do É o que a gente faz. in many places in the world. Em muitos lugares do mundo. And that was what was happening there. E é o que estava para acontecer ali. There were ministry for children, Então, não havia ministério para as for crianças, students, estudantes, for businessmen, homens de negócios, for all sorts of para todo tipo de grupos de pessoas. nothing for women, Mas não tinha ministério para todas essas pessoas, mas não tinha nada para as mulheres. nothing to disciple women, Nada para discipular mulheres. no devotions in their language. Nenhum devocional na língua Am I delas. right? Am I right, my sister? Eu estou certo? Back then, Naquela época, many countries of the world em muitos países do mundo, have nothing. não tem nada. I live in the United States. Eu moro nos Estados Unidos. When I moved there, Quando eu mudei lá, I was shocked. eu fiquei chocado. When I went into the Christian bookshop, Quando eu entrei na loja cristã, some of you have been there. numa livraria cristã, algumas de vocês já foram It was lá, like a feast. parece um banquete. I'd never seen so many Christian books. Eu nunca tinha visto tantos livros cristãos. Even in my country, the United Kingdom, we didn't have so much. Nem no meu país, no Reino Unido, tem tanto. Most of the rest of the world has nothing. A maioria do resto do mundo não tem nada. We have 100 different Bible studies, Nós temos mais de 100 tipos de Bíblias de estudo, 200 devotions, 200 devocionais, and now even more on the internet. e agora muito mais na internet. And I'm happy to see all the books in the bookstore today. E eu estou muito feliz de ver quantos livros disponíveis na livraria hoje. But there are so many countries in the world where they don't have anything to feed the Word of God. Mas há muitos países no mundo que não tem nada para alimentar as pessoas com a palavra de Deus. My heart was just churning. O meu coração estava se contorcendo. I got back from Nigeria. E eu voltei da Nigéria. The Lord sent me to China E aí Deus me mandou para a China, with women in trafficking. com as mulheres que estavam sofrendo com tráfico. I saw the brokenness there. E eu vi o The quebrantamento ali. worst kind of brokenness. O pior tipo de The quebrantamento. most evil of Satan's plans. O mais demoníaco dos planos de To sell children Satanás. for sex. De vender crianças para o sexo. Prisoners from childhood. Prisioneiros desde da We infância. grow up in that system. Crescendo naquele sistema. In Nigeria, I had seen how many women had HIV. E na Nigéria eu vi quantas mulheres tinham HIV. Many of them, their husbands had given it to them. Muitos delas estavam recebendo dos maridos. And then the community rejects them. E a comunidade rejeita And they're elas. left to die unless somebody comes along with a good heart. E elas Takes ficam care of them. abandonadas para morrer, a menos que alguém venha com um bom coração para ajudar. After China, God took me to Argentina E depois da China, eu fui para a Argentina to see women in prison para ver as mulheres da prisão, for drug trafficking. do tráfico de drogas. Women from all over the world. Mulheres do mundo inteiro. Most of them had been bullied into it. A maioria delas tinham sido forçadas And they a entrar caught. nisso. They got caught when they arrived in Argentina. E foram presas quando chegaram na Argentina. And the prisons were full of them. E a prisão estava cheia delas. And after Argentina, God took me to India. E depois da Argentina, eu fui para a Índia. And I ended up walking through the brothels of India. E quando eu estava andando pelos lugares da Índia, And I met with some of the prostitutes. e eu encontrei alguma das prostitutas. And one woman said to me, Uma mulher disse para mim: "Will you come back?" "Você vai voltar?" We prayed with her. Nós oramos com ela. She asked me again, E ela me perguntou de novo: "Will you come back?" "Você vai voltar?" Many come and visit, Muitos vêm visitar, but they never come back. mas eles nunca voltam. How many missions trips do we take
Quantas viagens missionárias a gente faz? for a week or 2 weeks. Por 1 ou 2 semanas. And we come back and tell our great stories. E a gente volta para contar grandes histórias. But what have we done to really change the place and the people Mas o que a gente fez de fato para mudar o lugar e as that we pessoas left behind? que a gente deixou para trás? By the end of that year, my heart was so broken, No final daquele ano, meu coração estava tão quebrantado, but for different reasons. mas por uma razão diferente. As I walked out of the brothel in India, Enquanto eu estava andando ali na Índia, I left with God's voice ringing in my heart. eu ouvi a voz de Deus falando no meu coração. I said, Lord, what can we do? E eu disse, Deus, o que podemos fazer? There's so much brokenness. Há tanto quebrantamento. I thought reaching the world was so exciting. Eu achava que alcançar o mundo com o evangelho era algo tão empolgante, I don't know how to help women that are in so much pain. mas eu não sei como ajudar mulheres que estão sofrendo tanta dor. I thought I had pain. Eu achava que eu tinha dor, This was nothing compared to these mas isso não women. é nada comparado com essas And mulheres. some of you have stories that are far worse than what I've been through. Veja, algumas de vocês têm histórias que são muito piores do que as que eu passei. But how do we help women who are in trouble? Mas como a gente ajuda as mulheres que estão I no said, meio de I'm problemas? one woman. Eu I'm sou, one woman. eu sou apenas uma mulher. And in India, we're talking 15, 20 million women in slavery. E na Índia, a gente viu 15 to around 20 million. de 15 a 20 milhões de mulheres em And escravidão. that's just India. E não só na Índia, Every country of the world em todos os países do mundo, is struggling with the fastest growing industry, sofrendo com a indústria que cresce mais rápido no which is mundo, human trafficking. que é o tráfico humano. I said, Lord, what are we going to do? E eu disse, Senhor, o que vamos fazer? He said, go to the church. E ele disse, vai à igreja, Go to the church. vai à igreja, What do you mean go to the church? vai para a igreja. Go and raise women up in the church. E você vai erguer mulheres na igreja. Go and raise my daughters up. Você vai edificar as minhas filhas. Go and bring my love to these women that are broken. Traga o meu amor a essas mulheres que estão Unveil quebrantadas. my love to them. Revele o meu amor para They need elas. to know that I value them, Elas precisam saber que eu as valorizo, that I cry for them, que eu choro por that elas, I've heard their tears, que eu seguro as lágrimas and I've delas not forgotten them. e eu não as esqueci. You are my vessels Vocês são meus vasos to take my healing and hope to the world. para levar a minha cura e esperança para o mundo. That's why the church is here. E é por isso que a igreja está aqui. I came home and Eu I vi. said, Lord, how do we do it? E eu vim para casa e disse, Senhor, como é que a gente faz isso? When I arrived home, Quando eu cheguei na minha casa, I had a shock eu fiquei chocada. because I had an infestation all over my porch. Porque ali na minha casa tinha uma infestação. And we might have a photograph E eu acho que tem uma foto aqui, that will come on the screen in a minute. que vai vir na tela. It was caterpillars. E eram de lagartas. They were poisonous caterpillars. Lagartas com veneno, venenosas. And if we can get the screen up, you will see E se a that gente they were conseguir pôr a foto, você vai ver very ugly caterpillars. que eram lagartas muito feias. And it wasn't just one, E não era só uma, they were hundreds eram centenas all over the porch walls. por todo o meu quintal. They were trying to get inside the screens, E eles estavam tentando entrar pela janela. hundreds of them. Trying Centenas to climb dessa, in the windows. tentando subir na janela. They destroyed all my garden. Eles destruíram todo o jardim. They ate all the leaves. Eles comeram as folhas. And I was terrified. E eu fiquei horrorizada. I Obrigado. thought, if they come inside my house, E eu falei, se elas entrarem na minha casa, I'm in big trouble. eu estou encrencada. And so I started to get some poison. Então eu comecei a comprar And I veneno sprayed them. e jogar nelas. They didn't die. E elas não morriam. I got a water hose. E eu comecei a jogar água com a mangueira. Jogar mangueira d'água nelas. They didn't move. E não saí de lá. 1 week later, they were still there. Uma semana depois elas estavam lá ainda. And finally, after a week, Mas depois de uma semana, you would think I had learned to pray. você ia achar que eu tinha It took aprendido, me 1 week mas me levou uma semana to call my friends. para ligar para meus amigos. Say, maybe this is something that's not from nature. Talvez isso seja algo que não seja da natureza. Maybe there's something supernatural going Tal- on. Talvez seja algo sobrenatural. And I need some prayer.
E eu preciso de oração. So I called some friends, Então eu liguei para meus amigos. and they started to pray. E eles começaram a orar. And one of those friends, E um daqueles amigos, she came 2 days later to my house. uma dessas veio 2 dias mais tarde na minha She casa. brought with her a daughter. E ela trouxe a doctor? A daughter. Ela trouxe a filha com ela. And her daughter was carrying a glass jar like this. E a filha estava carregando um copo como esse de água. And she said, Miss Liz, can I collect your caterpillars? E ela disse, Miss Liz, eu posso pegar algumas caterpillars dessa, algumas lagartas dessa para mim? She was about 10 years old, Ela tinha uns 10 anos. very cute. Lindinha. Is Rachel in the room? Tem alguma criança aqui? Her niece? Her niece. A Rachel? Marley's A niece. Raquel está aqui? No, she's gone. Ah, Oh, she's there. Rather. She's at the back. She was just a bit younger than you, Rachel. I think. Ela era um Well, I pouquinho know mais you're nova older. que ela. I know you're older, but you reminded me a little bit of this girl. É que Very você me lembra pretty. dessa menina. Yes. And she came in and she said, Miss Liz, can I collect these caterpillars? E ela disse, Miss Liz, eu posso pegar essas lagartas? And I couldn't understand why. E eu não conseguia entender But I por quê. got some rubber gloves. Mas eu peguei algumas luvas And de she borracha. started to pick the caterpillars off the walls E ela começou a tirar as lagartas das paredes. and off the leaves. E também no chão. And soon this glass jar was full, E quando o copo estava cheio, crawling with caterpillars. cheio de lagartas, And I'm talking to her mother e eu tô falando dela, about nothing, sobre nada. but my mind is Mas a- going fast. A minha mente estava voando aqui. Why is she collecting caterpillars? Para que ela está juntando essas lagartas? Poisonous caterpillars. E essa lagarta tem veneno. She's a girl. Menina, That's something boys should do. isso é coisa que menino faz. Maybe my brother would have done that. Talvez os meus irmãos teriam feito isso When I was her age, quando eu tinha a idade dela. he would have collected them and put them in my bed. Eles iam juntar as lagartas para jogar na minha cama. He would have thought it was fun. E eles achavam que era engraçado. Right, Samuel? Kind of. But it's certainly not something that I thought a girl would do. Mas com certeza eu jamais ia pensar que uma menina ia fazer isso. So I asked her, Então eu perguntei para ela. Kelsey, why are you collecting the caterpillars? Eu falei, por que você está juntando essas lagartas? She looked at me. Ela olhou para mim. Well, Miss Liz, Oh, senhora Liz, one day they're going to be butterflies. um dia elas vão virar And I borboletas. love to watch them fly. E eu quero ver elas voando. Wow. 1 week, I never thought about butterflies. Em uma semana eu nunca pensei sobre borboletas. Do we have the next slide? A gente tem a próxima imagem. It never entered my mind. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. I went to school. Eu fui para a escola, I did the history lessons. eu fiz as histórias de história, the as aulas de science história, lessons. ciências. But I had oh, you can stop. You can stop. Sorry. É, sei. É. I had completely forgotten Eu tinha esquecido completamente that ugly caterpillars que aquelas lagartas feias transformed into a completely different creature. seriam transformadas numa criatura totalmente diferente. And at that moment, the Ne- Holy Spirit spoke to me, E naquele momento o Espírito Santo falou para mim. and I heard him. E eu ouvi. Millions of my daughters Milhões de minhas filhas are living like caterpillars. estão vivendo como I lagartas. want you to let them know Mas eu quero que elas saibam that I died to set them free. que eu morri para libertá-las. They don't have to live like Que caterpillars. elas não têm que viver como Because lagartas. it's for freedom that Jesus set Porque us é para a free. liberdade que Jesus nos That's libertou. why he died. E é por isso que eu morri. We don't have to crawl. Nós não temos que ficar andando com He's lagartas. come to give us wings. Ele veio nos dar asas. And that's the beginning of the ministry. E agora, no começo do God ministério, gave me the story, eu dei a história and I wrote it. e eu escrevi. He taught me so many things about butterflies and caterpillars. E me ensinou tanto, eu aprendi tanto sobre lagartas e borboletas. Marley's going to come up and share E a Marli vai vir aqui the compartilhar butterfly story that I wrote, a história da borboleta que eu escrevi. because it's better to hear it from her in Portuguese. Porque é muito especial você ouvir dela em português. And after she's finished, E depois que ela terminar, we'll see what time it is, but gente- we're going to continue with this story. a gente vai ver que horário e vamos continuar com essa história. Your lives. E como ela afeta a sua vida. So Marley, would you come? Marli, pode vir? Ok. Quantas de vocês conseguiram ver o vídeo que eu postei na internet? Não muitas. Mas depois eu vou mandar e-mail para todo mundo e vocês vão ver esse vídeo completo, tá?
E aí eu vou tentar resumir. Aqui é o nosso livrinho que depois vocês vão receber. É um presente do nosso ministério para vocês. Mas eu vou contar essa história resumida. Primeiro de tudo, eu quero apresentar para vocês aqui um amiguinho. Tchan, 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 tchan. Vamos fazer de conta que essa borboleta é Jesus, é Deus. Lindo, livre, maravilhoso, atraente. Fazer de conta, né? Deus não é borboleta, nem borboleta é Deus. É só para mostrar a beleza de Deus. E quando Deus... Eu acho que eu queria um fixo. Ele criou o homem e criou a mulher. Mas quando ele criou o homem... Quando ele criou o homem... Ixi, que horrível. Você gosta disso? Não. Mas ele fez assim, ó. E deu vida. Olha só, agora sim. Agora está aqui a imagem de Deus. Ele criou o homem à imagem de Deus, a beleza de Deus, a criatividade de Deus. Só que aí ele criou a Eva também, né? Linda, tão linda quanto Adão. Só que eles resolveram não mais ouvir a Deus, mas ouvir as mentiras de Satanás. O que aconteceu? Perdeu a beleza e começaram a se arrastar. Os dois perderam a beleza. E você já sabe das histórias. Como foi que Deus permitiu também que eles passassem por tudo isso? Para que eles depois encontrassem a liberdade de novo. Mas aí, a partir dali, eles passaram a vida se arrastando e buscando se encontrar com Deus de novo. Só que Deus não podia ter mais comunhão com eles. Não podiam mais estar juntos, porque agora a imagem de Deus já não estava refletida mais naquela lagarta. Mas ele prometeu para Eva que ele ia mandar uma semente, dessa semente ia vir o Salvador, que ia libertá-los, que é Jesus Cristo. Mas, a partir daí, agora eu vou voltar para o nosso livrinho aqui. Vamos colocar aqui só um minuto. Vou ver se eu consigo fazer aqui. O primeiro slide. Assim como a lagarta, nós também nascemos com um ovinho. Eu achava que esse ovinho era praga e jogava fora. Mas aí eu descobri agora, com borboleta, na minha ignorância, que era ovinho de lagarta. Ai, que gracinha, agora eu não jogo mais, só que eu também não quero que ele cresça, né? Mas Deus, da mesma forma que esse ovinho, Deus tem um amor por nós quando a gente está na barriga da nossa mãe. Ele nos amou. O Salmo 119 diz que ele enteteceu a gente na barriga da nossa mãe. Ele tem um plano, ele sabia o nosso nome antes da fundação do mundo. Ali, quando você tem ali dentro da sua mãe, ele já tinha um plano. Então, Deus já planejou uma coisa que para todo mundo podia ser algo insignificante. É o ovinho que você foi. Então, Deus já te amou ali. E esse ovinho, ele vira depois uma lagarta. A lagarta é o símbolo da mulher sem Deus, do homem também. Mas como o nosso assunto é mulher, é o símbolo da mulher sem Deus. Por quê? Porque ela é feia. Tem gente que gosta. Tem vezes que você fala, ai, coisa linda. Eu não gosto. Ela é nojenta. Ela se arrasta. Ela acaba com a planta. O pior da lagarta é porque ela acaba com a planta. Acaba com a plantação, se deixar. E ninguém gosta. Quem gosta de acabar com o seu jardim? Então, todo mundo tem ódio dela. Não é, a parte de nojento é o menos pior. O duro é o ódio que a gente tem dela acabar com a nossa planta. Da mesma maneira, a mulher que não anda com Deus, ela também acaba com tudo em volta dela. Porque a fome dela, ela tenta se satisfazer com as coisas do mundo. Com vícios, comida. A gente sabe muito bem julgar os vícios dos outros. Droga, cigarro, na verdade. Mas existem coisas também que a gente acha como uma lagarta faminta, insaciável. Trabalho, a Liz era uma workaholic, né? Trabalhava demais. Ou vício de sexo, ou internet, ou Facebook. Eu tinha uma amiga, ela está até aqui, que ela falou, estou viciada em Facebook, vou ter que parar. Porque está me desviando a atenção de Deus, eu tenho que fazer jejum de Facebook.
Existem muita coisa que nos tira da presença de Deus, que é um efeito rápido, um prazerzinho rápido, e é vício também. Até fazer compras. Até uma coisa que é boa normalmente pode se tornar ruim se aquilo toma conta de você. Você tem que descobrir qual é o seu vício, tá? Não adianta só a gente apontar no outro. Todo mundo tem um predileto, concordam? Pois é. Só que essa coisinha aí, em vez de jogar ela fora, matar, como era a intenção da Liz e a minha também, a gente sabe que Deus tem um plano na vida dela. Então, quanto mais ela come, ela fica maior. Ela não vai virar borboleta de tanto comer. Ela vai ficar maior e mais feia, mais perigosa e venenosa. Ninguém pode tocar. Então, pensa bem. Como é que eu reajo com as pessoas? Será que eu também causo na vida das pessoas? Será que eu também sou venenosa? Será que quando as pessoas chegam perto de mim, eu mostro graça? Ou eu mostro um dedo, perdão, chute, cotovelada, que você, não vou, porque pisando em ovos com alguém. As pessoas pisam em ovos com você? Tem coragem de ser elas mesmas ou elas vão ouvir alguma? Eu falo o que eu penso. Talvez você seja uma lagarta venenosa. Você tem que provar alguma coisa. Então, a gente age, às vezes, como uma lagarta enorme, perigosa. Só que essa criatura, assim como as mulheres da rua, assim como as mulheres que vivem na situação do tráfico, da pobreza, da miséria, elas não são lixo, não. Elas nasceram com propósito. E Deus tem um plano na vida delas. E elas, no tempo certo, ela vai entrar num casulo. Mas sabe como é que ela entra no casulo? Ela se rende, ela vai se curvando, 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 e quando vê, ela se rende, e ela vai construindo aquele fio de seda em volta dela. E essa rendição é o que faz ela entrar no casulo, que foi construído. Ela para de comer, ela para de fazer mal para o meio ambiente, e começa a comer, e para de comer. E ali dentro, sabe o que acontece com ela? Ela morre para si mesma. Ali dentro é onde acontece a transformação. Ali dentro, onde Deus pega toda aquela coisa nojenta, que depois ela ficou pior do que quando era lagarta, que agora é uma geleia, que não faz nada. Mas Deus usa toda aquela coisa ali dentro para transformar em asas. Assim como Deus também quer que você se renda a Ele. O que é essa rendição? É o novo nascimento. Jesus falou assim, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se você não morrer para si mesmo, você não vai ter vida. Se você não morrer para os seus desejos carnais, você não vai experimentar a vida abundante. Agora, eu já sou crente, e aí? Eu falei, tudo bem, você pode estar vivendo como uma lagarta, e agindo como uma lagarta, não entendeu a vida abundante. E Deus quer que a gente se renda, assim como a lagarta se rende ao casulo para ser transformada. E Ele quer que a gente seja transformada. Mas, nesse momento, quem é que faz a transformação? Não é a gente, não é nosso trabalho, nosso esforço, nossas capacidades pessoais. Ao contrário, se tudo vira porcaria, vira compostagem. E, olha, Deus não deixa nada para fora, não, tá? A lagarta, quando ela se rende, ela não deixa um fiozinho para fora, um cabelinho, não. Quando eu parar disso, quando eu mudar aquilo, deixar aquilo, não. Ela vai inteirinha, com todas as suas dores. E a partir das suas dores, dos seus sofrimentos, das suas feridas, dos abusos que você sofreu, dos abusos que você cometeu, do pecado que você sofreu, dos pecados que fizeram em você, tudo isso, gente, é compostagem na mão de Deus. Tudo isso é reciclado na mão de Deus. Tudo isso vira uma geleia que dali Deus vai fazer as cores da sua asa. Aleluia! E aí, ali, você só aquieta a tua alma e fala, não estou entendendo nada, eu estou em confusão, eu estou me sentindo morta, sem valor nenhum. Assim que Deus quer. Porque ali Ele vai fazer agora, posso trabalhar? Aí Ele vai usar tudo aquilo na tua vida. E no momento certo, ela começa a aparecer as asas. Muita gente fala assim para mim, Marli, eu tenho uma amiga, uma irmã, sei lá, ela está passando por depressão, ou está envolvida com algum tipo de vício, ou só se arruma gente encrenqueira na vida dela, só se envolve com relacionamentos desastrosos, sabe? Eu já falei para ela tem que sair do casulo e virar borboleta. Eu falei assim, eu acho que ela nem entrou no casulo. Não é que ela precisa sair do casulo. Gente, casulo não é lugar de tristeza, de depressão.
Se você está deprimido e está triste, você nem entrou no casulo ainda. O casulo é uma tristeza com propósito. Já viram tristeza? Eu vou escrever um livro, A Tristeza com Propósito. Novo título, já estou fazendo propaganda. Gente, gostou? Vocês lembram que ela falou da dor que ela sofreu, do quebrantamento que ela sofreu antes? E depois ela falou assim, olha, mas só que dessa vez era diferente. Eu sabia que Deus tinha um plano na minha vida, eu quis estar na mão de Deus. Vocês lembram a diferença? Essa diferença que é a diferença entre cacum e lagarta. Então, não confunda. Não confunda a sua dor, o seu pecado, com o seu egoísmo, a sua carne que não quer parar de gritar, com casulo. Não, você ainda é uma lagarta. Isso é papel da lagarta. Porque o casulo é um lugar bom. É o lugar onde o sofrimento é bom. É onde Deus está transformando você. É o lugar bom. Entendeu? É o lugar de dor, mas é o lugar que você sabe que você não está ali à toa. Algo maravilhoso vai acontecer. Esse é o lugar. A gente está aqui te convidando você a passar pelo casulo de Deus na vida de vocês. E aí, o que acontece? No momento certo, a asa sai. Momento certo. Não é ninguém que vai lá e rompe, alguém que vem e quase que estupra a tua vida, às vezes espiritual, não é verdade? Querendo tirar você do lugar. Você tem que sair dessa vida e não permite que você passe pelo processo de sofrimento. Você tem que passar. Não adianta, como diz ela, eu vou dar um trabalho, então vem trabalhar aqui. Isso é como querer tirar a pessoa do casulo antes da hora. Mas no momento certo, a asa sai. Ela começa, está lá toda molhadinha. Ela olha o mundo. Ela fala, o que eu estou fazendo aqui? Né? Aí ela começa, tal, aí vem o sangue da borboleta, né? Vai entrando pelas asas, ela vai se fortalecendo, e de repente ela voa. Ela não chama Uber. Ela voa. Sabe por quê? Porque agora ela tem asas. Sabe por que ela voa? Porque ela está com fome. Como todo ser humano recém-nascido está morrendo de fome. Mas agora, ela não tem mais aqueles dentes horrorosos que ela tinha como lagarta. Você já viu uma lagarta? Ó. Não, agora não é mais assim. Agora ela tem 2 canudinhos que ela chupa, não tem nem trabalho de mastigar. Está tudo dado por Deus, o melhor alimento do mundo. E qual é o melhor alimento do mundo da mulher de Deus? A palavra de Deus. Jesus falou, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Quem beber de mim jamais terá sede. E Jesus quer dar esse pão, quer dar essa água. Ele é. Então ele estava falando, está aqui, vem tomar. Estava lá na flor. A hora que ela viu, falou assim, eu posso pegar. Ela não fica esperando lá sentada no banquinho, falando assim, ai, pastor, dá uma colherinha desse néctar para mim. A gente se contenta, gente, com a mensagem de domingo. Quem vai, né? O pastor, ele pregou bem ou não? Não é isso, não. Vida cristã não é só ir no domingo ouvir a palavra do pastor, não. Vida cristã é ir você atrás na palavra de Deus e buscar o néctar você mesmo, porque agora você tem asas. Você pode voar e buscar. Essa é a grande diferença. Você não fica esperando lá na porta do casulo, como se fosse aleijado. Você não é aleijada, você tem asas. E aí ela vai, quando ela pisa no néctar, sabe, na flor, tem o pólen. Aí aquelas patinhas grudam no pólen, quando ela vai para outra flor, tem mais uma lindinha, e ela vai, pá. Sabe o que ela faz? Ela poliniza. Ela faz com que o reino vegetal cresça e faça com que nós sobrevivamos. Certo? Deixa eu já... isso, obrigada. Ainda bem que tem gente lá me guiando. Ele agora, ele vai e voa. E vai polinizar, fazendo com que tudo cresça. Da mesma forma, a mulher de Deus, a mulher que come da palavra de Deus, quando só o fato dela comer, ela poliniza. Sabe por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala... Se você está cheio da palavra de Deus, se você está cheio de graça e do amor de Deus, o que você vai falar? O amor de Deus, a palavra de Deus. Então, se você solta veneno, o que você está comendo? Você já viu que se você come uma coisa, se você come muito alho, cheira? Se você come feijão também? Então, assim, vocês sabem que o que come cheira. Se você come hortelã, vão sentir. Se você comer da palavra de Deus, você vai falar da palavra de Deus. Você vai automaticamente, você não precisa fazer cursos de como evangelizar. Você que não, a mulher samaritana, ela bebeu aquela água, ela saiu correndo. Eu não sei bem quem ele é, não, mas eu estou achando que é o Messias. Vem logo, que é muito legal. É assim que ela fez. Ela não foi lá, todo um discurso, foi para o seminário primeiro para falar da palavra de Deus.
Não, ela foi lá e contou a experiência dela. E você tem a sua experiência com Jesus Cristo, que Ele quer que você abra a tua boca e fale. Entendeu? E com isso polemiza para o mundo. Quando você vê, você está formando um monte de flores lindas pelo campo. E aí, sabe o que acontece também? Quando ela é borboleta, ela é adulta. Ela não é mais uma criança. A lagarta é como um bebê. Não tem o órgão reprodutivo adulto. É um ser ainda dependente dos outros. E, às vezes, a gente parece adulta, mas não é. Porque a gente é como bebê, não sabe nem se alimentar sozinho. Se você só depende dos outros, você está agindo como um bebê. Você tem que crescer. E agora, quando você é adulta, você pode multiplicar e fazer outros filhinhos. Aí vem mais ovinhos aí. E aí vem mais lagartinhas aí. E aí vai invadindo o mundo com as borboletas, que também são criaturas de Deus que ajudam a procriação de toda a espécie. Inclusive, a nossa vida depende disso. E aí, isso mostra que fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, a gente vivia como lagarta no reino das trevas. A cruz é o casulo. Jesus passou pelo casulo. Jesus nos deu o caminho do casulo. O caminho de Jesus começou ali no Getsemane, quando ele começou a chorar, falando, Deus, eu não aguento, eu não sei se eu vou aguentar isso aqui, não. Mas ele se rendeu e falou, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E a rendição de Jesus é a nossa salvação hoje, porque ele morreu por nós. E aí, por causa disso, nós hoje somos de outro reino. Sendo de outro reino, nós temos que nos comportar e agir como princesas, saber quem eu sou. Eu sou filha de Deus, eu sou filha do rei. Deus tem uma coisa maravilhosa para mim. Eu vim trazer essa mensagem para a mulher mais carente do mundo. Sabe? É porque eu tenho uma mensagem maravilhosa que vai transformar as vidas. E Deus quer te usar para isso. Mas você tem que primeiro saber quem você é. Agora eu não sou mais aquela criatura perdida. Agora eu sou filha de Deus, restaurada, comprada e amada por Ele. Somos todas diferentes. Ninguém é igual aqui. Cada um tem um dom, um talento, né? É maravilhoso ver o pessoal cantar aqui. Eu sou a maior desafinada do mundo. Mas Deus usa cada uma de nós nos nossos talentos. Ninguém é melhor que ninguém. Agora vem a pergunta que não pode calar. E você quem é? Você é uma lagarta ou é uma borboleta? Você pode dizer assim, olha, eu entendi que eu sou uma lagarta. Depois dessa, foi uma palavra na minha cabeça. Tudo bem, não tem problema. O pior é quando você acha que você é uma borboleta. Você é uma lagarta, vai lá na 25 de março, cria uma borboleta falsa, se veste nela, vai lá no púlpito, às vezes está dirigindo louvor, pregando. Quando chega em casa, tira, bota no armário e entra em depressão. Isso é ruim, porque aí não tem esperança. Agora, quando você fala assim, eu sou sim uma lagarta, eu preciso de mudança, eu não quero mais, eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo, eu quero mudança, eu quero algo novo. Aí você chegou no lugar perfeito, que agora você está se rendendo ao amor de Deus, ao poder de Deus. E é isso que Ele está te buscando a fazer. E aí, quando você se rende, você admite isso, tudo muda quando você muda. Agora você fala assim, mas eu acho que eu sou borboleta. Hoje eu entendi que, na verdade, eu só preciso me autoafirmar. Que ótimo, você está voando? Se você é borboleta, está voando? Está indo atrás da sua comidinha? Está voando alto ou está voando baixo? Você vê a história da Elva falando assim, eu percebi que eu era uma borboleta, mas que eu voava baixo. Quando a Liz me perguntou, eu falei assim, eu sei que eu sou uma borboleta, mas eu me sinto como se fosse um monte de teia de aranha me segurando. É como se algo quisesse me prender, eu não consigo ir. Aí eu tive que orar, assim, o que é isso? Por que eu me sinto que algo está me segurando? E teve a ver, sabe com o quê? Qual o problema que eu tinha? Identidade. Com quase 60 anos que eu estava, agora eu já passei. Agora eu sou uma adulta assumida, vou dizer, idosa assumida. Gente, eu nunca fui tão feliz na minha vida do que nessa fase da minha vida. Nunca me senti tão jovem, tão cheia de sonhos, de visão, do que essa fase da minha vida. Quando eu encontrei a minha verdadeira identidade. Né? Nunca é tarde. E as mulheres que já estão aí comigo, tomando o lugar preferencial no ônibus, saibam de uma coisa. Agora vai começar a sua vida se você se render ao Senhor. Amém? Esse é um momento, gente, é um diagnóstico. Eu diria que essa história da borboleta é um diagnóstico. Isso é só o começo.
A gente está querendo te provocar, que estão entendendo? É provocar vocês a saírem daqui e falar assim, eu quero mais. Quero mais. Não é para parar aqui. O nosso compromisso é de anos de andar junto. De buscar alguém e falar assim, eu quero ser mentoreado, eu quero algo significativo na minha vida. É esse o convite para vocês. Essas mulheres que eu estou há quase 4 anos com a Liz. E agora que a gente está 4 anos junto, agora também a gente não desgruda. Né? Ela continua minha mentora. E as mulheres que estão comigo, algumas já estão mais de 3 anos. A gente é mais amiga do que nunca, viraram as minhas maiores amigas. Oh, Deus me deu um novo grupo de amigas que eu não tinha antes desse projeto. São as mulheres que mais oram por mim, que mais cuidam de mim, e com quem eu choro de verdade. São as novas borboletas que Deus dá no meu ministério. Deus tem algo novo para vocês, gente. Tem que se render a Jesus. Então, depois a gente vai falar um pouco mais de como é o treinamento, tá? Eu vou passar agora a palavra para a Liz, que ela quer dar continuação nisso, mas mais tarde nós vamos falar um pouco mais sobre o que é o treinamento, tá bom? Thank you, Marley. Obrigado, Marli. I stayed sitting up here instead of getting the translation because I thought she might need me to hold the mic again. But it was great watching, even if I didn't understand. I know the story. Eu estava sentado ali atrás e eu acabei esquecendo de pedir para traduzir para mim, porque eu fiquei segurando o microfone no começo, que eu achei que ela precisava do microfone, mas mesmo sem entender o que ela estava falando, eu acho maravilhoso ver ela falando, até porque eu sei a história. God used this story to go all over the world. E Deus tem usado essa história no mundo inteiro. It's a story every woman can identify with. E essa é uma história com a qual qualquer mulher pode se identificar. The gospel is very simple. O evangelho é muito simples. We can make it complicated, A gente pode querer complicar, but it's really simple. mas é realmente simples. We were made in God's image. Nós fomos criados à imagem de Deus. And because of temptation E por causa da tentação and our pride, e o nosso orgulho, we took on Satan's image nós assumimos a imagem de Satanás. and we became like this, E nós ficamos assim. as Marley's just shared. Como a Marli acabou de falar. We were crawling. Nós estamos nos arrastando. And the only way we could get out of that position of slavery E a única maneira de sair dessa posição de escravidão was Jesus had to take his wings off. é que Jesus Cristo teve que arrancar suas próprias asas. He became sin. Ele se tornou pecado. Can you imagine? Você pode imaginar? He allowed himself to become sin for us. Ele se permitiu virar pecado por nós. There was no way we could change this position. Não havia nenhuma maneira para ele mudar essa posição. Every religion in the world is trying to find its way back to God. Todas as religiões do mundo estão tentando encontrar o seu caminho de volta para Deus. But God came down and became one of us. Mas Jesus Cristo, ele veio e se tornou um de nós para morrer. And then, as Marley said, he went to the cross E como a Marli disse, ele foi à to cruz destroy sin para destruir o pecado forever, para sempre, to break Satan's power. para quebrar o poder de Satanás. And the same power that raised Jesus from the dead, E o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, that brought him back to resurrected life, que o trouxe de volta a uma vida ressurreta, will come and live in me vem e mora em mim and give life to my mortal body. e dá vida para o meu corpo mortal. We get our identity back. E nós recebemos nossa identidade de We volta, get our power back. nosso poder de volta. And then, as Marley said, we go and multiply. E como a Marli disse, nós passamos a poder nos multiplicar. We don't see what butterflies do. Nós nos tornamos borboletas. A gente não vê muitas vezes o que a borboleta faz. They're just being. Eles só são. If you look at a butterfly in the garden, Você vê as borboletas no jardim, they don't look stressed. ela não parece estar estressada, They're not busy. elas não estão ocupadas. In fact, they spend 75% of their time resting. Na verdade, as borboletas gastam 75% do tempo descansando. And they only fly when they need food. E elas só voam quando precisam de comida. And they don't come out when it's cloudy, they only come out when there's sun. E elas não saem quando está nublado, só saem se estiver ensolarado. So we need the sun. We need the sun. Nós precisamos do sol. The sun. Do sol.
He is the one that we have to rest with Ele é aquele em quem nós and be descansamos fed with. e nos alimenta. And then he gives us strength to go out. E Ele nos dá a força para seguir. We have our identity. Nós temos nossa Then he identidade sends us out with purpose e Ele nos envia com propósito to feed lambs para alimentar and feed sheep as ovelhas and make disciples. e fazer discípulos. And when we come back after the break, E quando nós voltarmos depois do we'll have our intervalo, final part 3. nós vamos para a última parte. And don't go away Então não vá embora, because there's still more to come. porque ainda tem mais. And I believe that we have a copy when you come back from the break. E eu acredito que na volta do intervalo você vai ter uma On cópia. your way back in, there will be a copy of the story for everybody. E você vai ter uma cópia da história da borboleta. So Marley, we're breaking. Então, a Marli, We stop now? vamos parar agora? Yeah, break. Okay. Eu acho que a gente poderia dar, vamos distribuir já enquanto eles estão preparando o café lá, e vocês deixam no banco, tá? E a gente vai encerrar aqui agora, ter um cafezinho, tá bom? E voltar, porque tem muito mais à tarde. Vocês estão com o livro já no jeito aí? Vamos dar e vocês já deixam o livro aí. Ficam aí que ela já vai distribuir. Porque se der para vocês, na hora que vocês saírem, vocês vão perder por aí, né? Acho que é melhor já receber agora, né? É. Gente, quem tiver interessado em pedir borboleta, cadê a borboleta que estava aqui? Não, não é essa não. Não é essa, é a outra com sacolinha. Ai, gente. Tem uma das borboletas, porque essa borboleta aqui, gente, sabe de onde é? Essa aqui. Eu não vou falar o país, porque a Liz, ela já está é um lugar meio fechado, é lá no sul da Ásia. É um país onde tem milhares e milhares e milhares. Teve um reavivamento que Deus usou as borboletas para trazer mais de 20 mil mulheres para fazer esse treinamento. Tem uma ideia. É lá na Ásia. E eu estou curiosa para saber como que elas conseguiram alcançar 20 mil mulheres em 5 anos através do borboleta. E elas que fazem esse material, mas isso aqui vai para o escritório lá dos Estados Unidos. Então fica um pouco inconveniente. De vez em quando eu consigo trazer uma de encomenda e tal. Mas nós estamos tentando fazer a nossa. E a Helen, ela tem uma das borboletas dela, ó. Ela está fazendo, se vocês quiserem encomendar, está lá tem uma sacolinha, tá vendo a largatinha? E esse aqui é como se fosse um casulozinho. E vocês são bem-vindas a olhar e querer criar de vocês também, tá? Mas é já uma opção pronta, bem mais barata está aqui, que acho que custa R$50 o conjuntinho. E está lá na livraria se vocês quiserem comprar, tá bom? Porque é uma ótima ferramenta para a gente poder ensinar. E, ó, esse livrinho, essas borboletas, eu uso para o discipulado, mas eu uso muito para o evangelismo. Várias pessoas já me pararam em avião e eu contei a história da borboleta com esse livrinho aí, eu contando a história. Às vezes eu não tenho nem o livrinho comigo, mas ele já está tão internalizado aqui que eu começo a falar da história da borboleta. Eu tive muitas oportunidades de evangelizar usando a história da borboleta. Entendeu? Então, se vocês vão lá no site, eu gravei isso que eu falei agora, já tem um filme gravado. Vou ver se a gente grava mais. Se vocês quiserem gravar vocês mesmos contando, eu quero ver mais mulheres contando. No site da Alice nos Estados Unidos, ela conta também várias vezes. A gente aprender a contar essa história, crianças contam, e a gente poder usar isso também como instrumento de compartilhar o evangelismo. E aí isso dá um início a algo maior. Vocês estão entendendo, né? Que Deus quer que vocês discipulem, tá bom? Então agora vocês recebem o livro aí, vocês podem ir e para o break, daqui 15 minutos a gente está de volta, ok? Mas o problema é